Meu nome é Ashley Wilson e, aos 29 anos, vi minha família transformar o dia do meu casamento em um pesadelo de manipulação e traição. O que meus pais e minha irmã não sabiam era que meu avô, Mason, havia previsto seus planos. Enquanto sabotavam meu dia especial com Ryan, não faziam ideia de que o verdadeiro testamento estava escondido em segurança, esperando para ser revelado. Enquanto fugíamos para nossa lua de mel nas Maldivas, eu tinha a verdade suprema que mudaria tudo. Antes de compartilhar como a justiça finalmente foi feita, gostaria de saber de onde você está assistindo hoje. Clique em curtir, inscreva-se no meu canal e me conte nos comentários se você já teve que enfrentar familiares tóxicos. Acredite, o que aconteceu depois vai te chocar. Crescer como neta de Mason Wilson significou a colisão de dois mundos diferentes na minha vida. De um lado estava meu avô, gentil, íntegro e genuinamente rico, não apenas em dinheiro, mas também em sabedoria. Do outro lado estavam meus pais, James e Karen Wilson, juntamente com minha irmã, Natalie, que parecia valorizar apenas o status e o luxo que acompanhavam o sobrenome Wilson. Desde cedo, percebi a diferença de valores. Enquanto meus pais davam festas extravagantes em sua mansão suburbana e minha irmã desfilava roupas de grife pelos corredores do colégio, meu avô morava em uma casa modesta em uma bela propriedade à beira do lago. Apesar de possuir vários negócios de sucesso e investimentos consideráveis, Mason preferia a simplicidade e a autenticidade. Dinheiro é apenas uma ferramenta, Ash, ele me dizia durante nossas pescarias no lago. É o que você constrói com ele que importa. Aqueles fins de semana na casa do lago se tornaram meu santuário, o lugar onde aprendi a valorizar a substância em vez da aparência. Quando terminei a faculdade de Direito e comecei minha carreira como advogada ambientalista, aos 25 anos, a distância entre minha filosofia e a da minha família havia se transformado em um abismo. Meus pais consideravam minha escolha de carreira um desperdício de educação. Você poderia ganhar 3 vezes mais em direito empresarial, argumentava meu pai durante os jantares de fim de ano. O nome Wilson deveria estar nos prédios do centro da cidade, não em placas de protesto, acrescentava minha mãe, seguida de um olhar de desaprovação. Querida, ninguém importante vai te levar a sério quando você estiver com essas roupas práticas. Natalie, 2 anos mais nova, mas de alguma forma sempre posicionada como a filha sensata, seguiu meu pai na carreira de banco de investimentos. Pelo menos um de nós entende a importância da aparência, dizia ela enquanto exibia sua mais recente aquisição de luxo. O avô Mason, no entanto, não poderia estar mais orgulhoso das minhas escolhas. Você está lutando por algo maior do que você mesma, dizia ele durante nossos telefonemas semanais. Esse é o verdadeiro legado Wilson que quero deixar. Quando conheci Ryan Mitchell em um evento beneficente para um hospital, 3 anos atrás, a diferença aumentou ainda mais. Ryan, um cirurgião pediátrico de 35 anos, cresceu em uma família operária, estudou medicina com bolsas de estudo e escolheu pediatria porque as crianças merecem campeões, mesmo que pagasse menos do que outras especialidades. Seus olhos castanhos e calorosos, seu riso sincero e sua bússola moral inabalável me cativaram imediatamente. A reação da minha família a Ryan foi previsivelmente superficial. Um cirurgião é aceitável, suponho, disse minha mãe depois do nosso primeiro jantar juntos. Mas um cirurgião pediátrico? Essa dificilmente é a especialidade mais lucrativa. Meu pai foi mais direto. Ele dirige um Honda, Ashley. Um Honda de 5 anos. O que as pessoas vão pensar? Natalie nem tentou ser diplomática. Ele é bonitinho, mas você poderia se dar muito melhor no nosso círculo. Bradford Taylor tem perguntado sobre você, e a família dele é dona de metade do centro da cidade. Mas o avô Mason viu em Ryan o que eu vi. Durante as férias, enquanto meus pais estavam ocupados exibindo sua coleção de vinhos para os vizinhos, encontrei meu avô e Ryan conversando animadamente na varanda dos fundos. Aquele rapaz entende de valor, disse-me Mason mais tarde naquela noite. Ele me lembra o irmão da sua avó, sal da terra, visão clara do que importa. À medida que meu relacionamento com Ryan se tornava mais sério, a saúde do avô Mason começou a piorar. Aos 84 anos, seu coração estava enfraquecendo e, durante minhas visitas, percebi que ele estava se tornando mais reflexivo, mais intencional com suas palavras. Família nem sempre é aquilo em que nascemos, Ash, ele me disse durante uma de nossas últimas pescarias, 3 meses antes da data do nosso casamento. Às vezes, é o que construímos para nós mesmos.
2 semanas depois, ele me pediu para ir sozinho à casa do lago. Lá, em seu escritório com painéis de madeira, cercado por livros e fotos de pescaria, ele falou sobre sua propriedade pela primeira vez. Há coisas que preciso resolver, disse ele, com a voz mais fraca, mas o olhar aguçado como sempre. Coisas que preciso proteger. Tentei mudar de assunto, desconfortável em discutir sua mortalidade, mas ele insistiu. Eu vi como eles tratam você, Ashley. Eu vi como eles tratam Ryan. Preciso que você confie em mim nos próximos meses. Você consegue fazer isso? Prometi que confiaria, embora não entendesse completamente o que ele queria dizer. Mason faleceu pacificamente durante o sono, apenas 3 meses antes da data do nosso casamento. A família se reuniu na propriedade para a leitura do testamento, realizada por seu advogado de longa data, Brett Jenkins. Para surpresa de todos, o testamento preliminar dividiu o patrimônio igualmente entre mim, meus pais e Natalie. Que estranho, sussurrei para Ryan durante a leitura. Ele sempre falava em doações direcionadas ao hospital infantil e a grupos de preservação. Ryan apertou minha mão. Talvez haja mais por trás disso, disse-lhe baixinho, sua intuição médica pressentindo que algo não estava certo. O que não percebemos na época foi o quão drasticamente o comportamento da minha família mudaria depois daquela leitura e como isso culminaria na destruição do que deveria ter sido o dia mais feliz de nossas vidas. A transformação na atitude da minha família em relação a Ryan após a leitura do testamento foi repentina e suspeita. Minha mãe, que antes se referia a ele como aquele médico do carro econômico, agora o chamava de nosso futuro genro com um carinho ensaiado. Meu pai começou a convidar Ryan para partidas de golfe, e Natalie chegou a segui-lo nas redes sociais, algo que ela se recusará a fazer durante os 2 anos em que namoramos. Eles estão tentando, disse Ryan, otimista, enquanto voltávamos para casa depois do jantar de domingo, uma semana após a leitura do testamento. Talvez a morte do seu avô tenha dado a eles uma nova perspectiva. Eu não estava convencido. Eles nunca tentaram antes. Por que começar agora? A resposta ficou clara quando minha mãe ligou no dia seguinte, anunciando que havia tomado a liberdade de reservar o clube de campo para nossa recepção de casamento. Mas, mãe, já demos um sinal para o jardim botânico, lembrei a ela. Ryan e eu queremos algo simples e natural. Ah, querida, ela respondeu com um riso desdenhoso, os jardins são lindos para fotos, mas dificilmente apropriados para um casamento dos Wilson. Além disso, o clube de campo teve um cancelamento, e eu já paguei o sinal não reembolsável. Seu pai ficaria muito decepcionado se não usássemos o clube do qual ele é membro há 30 anos. Isso foi só o começo. Nos 2 meses seguintes, todas as decisões que Ryan e eu havíamos tomado cuidadosamente foram sistematicamente minadas. Os convites simples e elegantes que havíamos criado foram acidentalmente nunca enviados para a gráfica. Em vez disso, minha mãe encomendou cartões ornamentados com relevo dourado que custaram 3 vezes mais. Meu compromisso com uma loja de vestidos de noiva sustentáveis foi esquecido por minha mãe, que havia prometido se juntar a mim. Em vez disso, ela agendou uma visita particular em um salão exclusivo, onde já havia escolhido um vestido de baile com cauda catedral, o oposto do vestido simples e justo que eu queria. A lista íntima de 120 convidados estava de alguma forma perdida, substituída pela versão dos meus pais, que incluía mais de 300 pessoas, muitas das quais eu mal conhecia. Estranhamente, vários parentes e amigos próximos de Ryan estavam faltando nessa nova lista. Deve ter sido um descuido, insistiu minha mãe quando a confrontei. Vamos garantir que sejam adicionados imediatamente. De alguma forma, os convites corretos nunca chegaram à família de Ryan. A empresa de buffet da fazenda mesa que havíamos escolhido foi informada de que tínhamos mudado de ideia. Em seu lugar, meu pai havia contratado o buffet mais caro da cidade, com iguarias importadas que deixariam os pais de Ryan, da classe trabalhadora, desconfortáveis em contribuir com os custos do casamento como haviam oferecido. Seu pai está pagando tudo agora, explicou minha mãe. É o presente dele para vocês dois. Os pais de Ryan não deveriam ter que se preocupar com nada. O que parecia generosidade foi, na verdade, uma jogada de poder, tirando o controle de nós e diminuindo o papel da família de Ryan na celebração. 6 semanas antes do casamento, passei na casa dos meus pais para deixar alguns papéis e ouvi risadas vindas do andar de cima. Seguindo o som, congelei na porta do quarto de hóspedes. Lá estava Natalie,
usando o vestido de noiva que minha mãe havia me pressionado a aceitar. Por quanto tempo você acha que teremos que fingir que gostamos dele? Perguntou Nathalie. A voz da minha mãe era fria. Seu pai acha que 1 ano é suficiente. Tempo suficiente para Ashley cair em si ou para a gente convencê-la de que um homem com a origem dele nunca vai se encaixar de verdade no nosso mundo. Você viu os sapatos da mãe dele no jantar de noivado? Viu Nathalie? De uma loja de departamentos, tenho certeza. Saí de casa às escondidas, liguei para o Ryan chorando e o encontrei em nosso apartamento. Enquanto eu contava o que tinha ouvido, seu rosto ficou sério. Eu também tenho notado algumas coisas, admitiu. Seu pai me levou para almoçar na semana passada e passou o tempo todo falando sobre acordos pré-nupciais e como eles podem ser contestados. Pareceu um aviso. Naquela noite, enquanto conversávamos sobre tudo o que havia acontecido desde a morte de Mason, um padrão perturbador emergiu. Minha família não estava apenas se apropriando do nosso casamento, eles estavam ativamente trabalhando para sabotar nosso relacionamento. Algo não bate certo no testamento do seu avô também, Ryan apontou. Ele foi específico sobre seus desejos quando conversamos. Ele me disse que havia feito provisões para a expansão do hospital infantil. Você tem razão, percebi. E ele mencionou fundos de conservação para a propriedade do lago. Nada disso estava no testamento. Apesar das nossas crescentes suspeitas, estávamos às semanas do casamento, com os depósitos pagos e os preparativos finalizados. Ryan, sempre a voz da razão, sugeriu que prosseguíssemos com a cerimônia, mas que permanecêssemos vigilantes. Se eles estão jogando um jogo longo, precisamos ser estratégicos também, disse ele, me abraçando. Vamos documentar tudo. Seu avô confiava em você por um motivo, Ash. Talvez precisemos confiar no plano dele, seja ele qual for. Mal sabíamos o quão feias as coisas ficariam antes que a verdade finalmente viesse à tona. A manhã do nosso casamento chegou com um tempo perfeito e uma sensação crescente de medo no estômago. Eu mal tinha dormido, assombrada por sonhos com meu avô tentando me dizer algo que eu não conseguia ouvir direito. Minha mãe e Nathalie chegaram à suíte nupcial no clube de campo às 9 horas, trazendo consigo um cabeleireiro e uma maquiadora que eu não conhecia. Mas eu já marquei a Shannon, protestei, referindo-me à artista de estilo boêmio cuja abordagem natural eu havia adorado durante minha sessão de teste. Ela ligou com uma emergência familiar, disse minha mãe, com desdém. Felizmente, Genevieve estava disponível. Ela atende todas as noivas da alta sociedade. 2 horas depois, eu mal me reconheci no espelho. Meu cabelo estava preso em um coque pesado que me fazia doer o pescoço, e minha maquiagem estava tão pesada que eu parecia estar usando uma máscara. É perfeito para fotos, insistiu minha mãe ao ver meu desânimo. Confie em mim, querida, eu sei o que funciona para o formato de rosto Wilson. Quando as madrinhas, a maioria amigas da Nathalie, que ela insistira que eu incluísse, chegaram para tomar champanhe, fui até o banheiro com meu celular para mandar uma mensagem para o Ryan. Sua resposta foi imediata e tranquilizadora: não importa o que eles façam, ao pôr do sol, você será minha esposa. É isso que importa. Eu te amo. Com determinação renovada, saí do banheiro e encontrei Nathalie remexendo na minha pasta de casamento. O que você está fazendo? Perguntei, notando que meus votos cuidadosamente escritos haviam sumido. Só me certificando de que está tudo em ordem, respondeu ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ah, e eu estava querendo te dar isso. Encontrei em uma das caixas do escritório do meu avô que meu pai trouxe para casa. Ela me entregou uma pequena bolsa de veludo. Dentro estava o pingente de safira da minha avó, algo que eu havia mencionado que queria usar como meu algo azul. Isso é surpreendentemente atencioso, eu disse, cautelosa. O sorriso de Nathalie se alargou. Bem, é o dia do seu casamento. Até eu consigo ser gentil uma vez por ano. A cerimônia estava marcada para as 16 horas. Às 15 horas, enquanto eu era enfiada no enorme vestido de baile que minha mãe havia escolhido, meu pai bateu à porta da suíte nupcial. Princesa, tenho uma surpresa maravilhosa, anunciou ele, parecendo estranhamente satisfeito consigo mesmo. Vamos anunciá-la durante a recepção, mas queria que você soubesse primeiro. Sua mãe e eu estamos vendendo a casa do lago. Meu coração apertou. A casa do avô no lago? Mas essa propriedade está na família há gerações.
Foi onde ele me ensinou a pescar, onde tínhamos todas as nossas conversas especiais. É só uma casa, Ashley, disse meu pai com firmeza. A construtora está oferecendo um valor bem acima do mercado e vai construir condomínios de luxo. É o que seu avô teria desejado, maximizar o investimento. Era tão descaradamente falso que eu nem consegui formular uma resposta. Mason lutou contra o desenvolvimento à beira do lago a vida toda, chegando a criar um grupo de conservação local para proteger a orla. Preciso de um momento sozinha, consegui dizer, com a voz trêmula. Não amasse o vestido, gritou minha mãe enquanto eu fechava a porta do banheiro. Sozinha novamente, lutei contra as lágrimas que estragariam a maquiagem pesada. Havia algo de errado no pingente de safira que Nathalie me dera. Examinando-o atentamente, percebi que era uma réplica. O original tinha um pequeno lascado na parte de trás, de quando minha avó o deixou cair acidentalmente. Esta pedra era impecável. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Era minha prima Ritter, a única pessoa da família que eu insistira em incluir na festa de casamento. Seus votos, ela sussurrou, me entregando um papel dobrado. Nathalie os trocou. Estes são os verdadeiros da sua pasta. O que ela usou para substituí-los? Ritter fez uma careta. Páginas do seu diário de adolescente. As anotações sobre sua paixão por Josh Phillips do 10º ano. Antes que eu pudesse processar essa última sabotagem, chegou a hora de entrar na fila para a cerimônia. Enquanto eu pegava o braço do meu pai para caminharmos até o altar, ele se inclinou e sussurrou: tente parecer mais feliz. Temos clientes importantes nos observando. A cerimônia em si foi um borrão. Concentrei-me inteiramente no rosto de Ryan, seu olhar firme cortando o caos, suas mãos gentis enquanto trocávamos as alianças, sua voz firme enquanto prometia estar ao meu lado em qualquer situação que surgisse. Se ele se incomodava com a ostentação do ambiente ou com as centenas de estranhos nos observando, nunca demonstrou. Foi durante a recepção que as coisas realmente desmoronaram. Percebi imediatamente que os pais de Ryan, seu irmão e seus amigos mais próximos estavam sentados em mesas no canto mais distante, atrás de uma coluna que obscurecia parcialmente a visão deles. Minha família e seu círculo social ocupavam as mesas premium perto da pista de dança. O primeiro sinal de problema surgiu durante o prato de aperitivos, quando ouvi um garçom dizer à mãe de Ryan que o prato especial que ela havia pedido devido às suas restrições alimentares não estava disponível. Mas nós confirmamos 3 vezes, disse ela, parecendo envergonhada enquanto os outros ao seu redor eram servidos. O garçom deu de ombros. O pedido foi alterado ontem. Posso te trazer uma salada de acompanhamento. Depois vieram os discursos. Como dama de honra, Nathalie pegou o microfone com um sorriso predatório. Para quem não me conhece, sou a irmã que herdou os genes do estilo, começou ela, provocando risos desconfortáveis. Ashley e eu sempre fomos diferentes. Enquanto eu ganhava concursos de beleza, ela salvava minhocas de poças. Enquanto eu namorava o quarterback, ela organizava abaixo-assinados para que o refeitório da escola usasse menos plástico. O que se seguiu foram 10 minutos de insultos mal disfarçados, disfarçados de provocações fraternais, incluindo várias histórias embaraçosas da infância que eu havia pedido expressamente que ela não mencionasse. E agora ela conseguiu um médico, concluiu Nathalie com uma piscadela. Não um cirurgião plástico nem um especialista com pacientes particulares, mas, ainda assim, pelo menos ele é médico. Para Ashley e Ryan, que seu amor por carros populares e móveis de segunda mão lhes traga felicidade em seu pequeno e aconchegante futuro. Quando ela se sentou sob aplausos esparsos, meu pai se levantou, já um pouco bêbado do uísque escocês premium que vinha bebendo desde antes da cerimônia. Quando Ashley nos contou que estava namorando um médico, eu tinha grandes expectativas, começou ele, sem se dar ao trabalho de fazer uma apresentação calorosa. Imaginei Summer Holmes e Charity Galas. Aí conhecemos Ryan, e bem, riu ele, erguendo o copo, pelo menos ele é médico. Senti Ryan enrijecer ao meu lado enquanto meu pai continuava. Falando sério, os Mitchell podem não estar acostumados com o nosso estilo de vida, mas nós os acolhemos com agrado. Quem sabe, talvez um pouco dos nossos padrões passe para vocês, e o Ryan finalmente atualize aquele Honda. Enquanto risadas forçadas ecoavam pela sala, observei os pais de Ryan trocarem olhares de dor. Seu pai, um eletricista esforçado que havia sacrificado tudo para pagar a faculdade dos filhos, olhou para o prato.
Inclinei-me para Ryan e sussurrei: sinto muito. Não é sua culpa, não sei, admiti, com a frustração aumentando. Um documento, uma carta, algo que explicasse o que realmente está acontecendo. Afundei na poltrona de couro do meu avô, sentindo o absurdo da situação me atingir, ainda de vestido de noiva, casado há menos de 6 horas, buscando segredos ocultos em vez de celebrar nosso casamento. Ele teria colocado em algum lugar que eu pensasse em procurar, raciocinei em voz alta. Algum lugar que tivesse significado para nós. Meus olhos pousaram na fotografia de pescaria acima da lareira, Mason e eu segurando um robalo gigante do verão em que completei 16 anos. Tinha sido uma captura particularmente significativa porque eu insisti em usar minha própria mosca amarrada à mão, contrariando seu gentil conselho de usar uma isca para aquele ponto específico do lago. Às vezes, você precisa confiar nos seus próprios instintos, mesmo quando pessoas mais experientes dizem o contrário, ele disse quando minha abordagem nada convencional deu certo. Essa é a marca da verdadeira sabedoria, Ash. Levantei-me e caminhei até a fotografia, retirando-a cuidadosamente da parede. Atrás dela, havia um pequeno cofre de parede que eu nunca tinha visto antes. Ryan, chamei, com o coração disparado. Preciso de uma combinação. Ryan se juntou a mim, examinando o mecanismo simples do mostrador. Alguma ideia? Pensei por um momento, depois tentei minha data de nascimento. Nada. O aniversário da minha avó. Ainda nada. E a data em que você pescou aquele peixe? Sugeriu Ryan, apontando para a fotografia. Sorri com a sua percepção. 16 de junho, o ano em que completei 16 anos. Disquei 16 de junho de 16, e o cofre se abriu com um clique. Dentro havia um envelope lacrado, um pendrive e um documento legal com o título Testamento de Mason James Wilson. Com as mãos trêmulas, retirei os 3 itens e os coloquei sobre a mesa. Você deveria ler a carta primeiro, sugeriu Ryan, puxando uma cadeira para perto de mim. O envelope estava endereçado simplesmente a Ashley, com a caligrafia característica do meu avô. Rompendo o lacre, comecei a ler em voz alta. Minha querida Ashley, se você está lendo isso, provavelmente descobriu que as coisas não são o que pareciam na leitura oficial do meu testamento. Peço desculpas pelo engano, mas depois de uma vida inteira observando o comportamento dos seus pais e da sua irmã, eu sabia que precisava tomar precauções. O documento que você encontrou no cofre é o meu verdadeiro testamento. A versão que Brett Jenkins leu para a família fazia parte de um teste que, infelizmente, eu previ que sua família não passaria. Brett tem instruções para revelar a verdade um mês após o seu casamento, a menos que você o contate antes, usando a frase "um robalo voa em junho". Eu queria ver como sua família se comportaria ao acreditar que receberia partes iguais dos meus bens. Será que eles finalmente aceitariam o Ryan? Respeitariam seus desejos de casamento? Mostrariam o caráter que passei décadas esperando que desenvolvessem? Suspeito, já que você está lendo isso antes da sua lua de mel, que eles já mostraram quem realmente são. O pendrive contém registros em vídeo de conversas que tive com seu pai nos meses que antecederam meu falecimento, conversas em que ele revelou planos para manipular você e sua herança depois que eu partisse. Ashley, vi você se tornar uma mulher de princípios e compaixão. Em Ryan, você encontrou um parceiro que compartilha esses valores. Vocês dois entendem o que é a verdadeira riqueza, e ela não tem nada a ver com clubes de campo ou carros esportivos importados. A casa do lago é sua, assim como a maior parte do meu patrimônio. Estabeleci fundos fiduciários para o hospital infantil onde Ryan trabalha e para a conservação do lago que nos proporcionou tantos dias perfeitos. Seus pais e Natalie receberão fundos fiduciários modestos, suficientes para impedir uma contestação bem-sucedida do testamento, mas não o suficiente para financiar o estilo de vida ao qual eles acreditam ter direito. Confie em Brett Jenkins. Apesar do que as aparências possam sugerir, ele tem seguido minhas instruções à risca. Quando você entrar em contato com ele, ele explicará tudo e iniciará o processo de execução dos meus verdadeiros desejos. Lembre-se das nossas pescarias, das nossas conversas e saiba que tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou. Ryan é o parceiro que você merece. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Com todo o meu amor, vovô. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu terminava de ler. Ryan, com os olhos úmidos, apertou minha mão com força. Ele sabia, sussurrei.
Ele sabia exatamente o que eles fariam. Mason estava protegendo você, disse Ryan suavemente. Ele estava se certificando de que você não seria manipulada ou controlada. Em seguida, abrimos o testamento, confirmando tudo o que a carta havia descrito. A casa no lago e 60% do considerável patrimônio de Mason foram deixados para mim. Doações substanciais foram direcionadas ao hospital infantil e a iniciativas locais de conservação. Meus pais e Nathalie receberam fundos fiduciários que proporcionariam rendas anuais modestas, confortáveis, mas longe de serem luxuosas. O pendrive continha gravações em vídeo de vários encontros entre meu avô e meu pai nos meses que antecederam a morte de Mason. Em um clipe particularmente contundente, meu pai podia ser ouvido claramente discutindo planos para orientar Ashley para parceiros mais adequados e garantir que a fortuna dos Wilson permaneça nos círculos certos depois que meu avô se fosse. Podemos usar o passado do Ryan contra ele, disse meu pai, insensível. Nenhum acordo pré-nupcial é inquebrável se você tiver a influência certa. Meu avô simplesmente assentiu, permitindo que meu pai revelasse seu verdadeiro caráter enquanto a câmera escondida registrava tudo. Quando a realidade da situação se abateu sobre nós, Ryan me puxou para seus braços, meu vestido de noiva elaborado amassando entre nós. O que você quer fazer agora? Perguntou ele, sempre respeitoso com a minha liberdade, mesmo em meio à crise. Respirei fundo, e uma clareza repentina me invadiu. Primeiro, vamos para nossa lua de mel. Merecemos isso. Enquanto estivermos nas Maldivas, entraremos em contato com Brett Jenkins com a frase código e colocaremos tudo em andamento. Ryan sorriu, aquele sorriso firme e caloroso que me atraiu a ele. Das Maldivas. Parece apropriado de alguma forma. Eles tentaram arruinar o dia de hoje, eu disse, a determinação substituindo a angústia anterior. Mas eles não podem arruinar nosso casamento ou nosso futuro. Passamos aquela noite na casa do lago, dormindo no quarto de hóspedes que sempre fora meu durante as visitas. Na manhã seguinte, ainda com as roupas do dia anterior, dirigimos até o nosso apartamento, rapidamente fizemos as malas para a lua de mel e seguimos para o aeroporto, ignorando as dezenas de chamadas e mensagens perdidas da minha família. Quando o avião decolou, eu também senti um peso saindo. Qualquer que fosse o confronto que nos aguardasse ao retornarmos, nós o enfrentaríamos juntos, com a verdade e a sabedoria do meu avô firmemente ao nosso lado. A transição do desastre do casamento para o paraíso tropical foi surreal. Um dia, eu estava fugindo da minha própria recepção com um vestido de baile enorme. No dia seguinte, eu caminhava descalça na areia branca e imaculada, com o Oceano Índico se estendendo infinitamente à minha frente em tons de turquesa e azul. Nosso bangalô sobre as águas no resort das Maldivas oferecia privacidade e uma beleza de tirar o fôlego, o cenário perfeito para processar tudo o que havia acontecido e planejar nossos próximos passos. Na nossa primeira manhã, enquanto o sol nascia sobre as águas calmas, Ryan e eu nos sentamos no nosso deck privativo tomando café, com a carta do Mason entre nós. A frase é: o robalo voa em junho, lembrei a mim mesma, pegando o celular. Preciso ligar para o Brett agora, enquanto ainda é horário comercial lá em casa. Ryan assentiu, apoiando-me, pegando minha mão livre enquanto eu discava o número da Jenkins Legal Services. Depois de me identificar para a recepcionista, fui rapidamente transferido para a linha privada de Brett. Ashley, ele respondeu imediatamente, com a voz em um misto de alívio e preocupação. Eu estava esperando que você ligasse. Você está bem? Seus pais andaram contando para todo mundo que você teve algum tipo de colapso na recepção. Estou bem, Brett. Estou com o Ryan nas Maldivas. Respirei fundo. O robalo voa em junho. Houve um momento de silêncio, seguido por um suspiro audível. Graças a Deus. Mason disse que você daria um jeito. Onde você encontrou? A casa do lago, atrás da foto da pescaria. Perfeito. Isso significa que você tem o testamento verdadeiro e as provas. Tenho mantido a farsa como Mason instruiu, mas não tem sido fácil. Seu pai já iniciou o processo para contestar o testamento preliminar, exigindo uma parte maior e a distribuição acelerada dos bens. Essa notícia, embora chocante, só confirmou o que havíamos descoberto. Eles estão tentando vender a casa do lago, Brett. Meu pai anunciou isso durante a nossa recepção. Eles não podem vender o que não lhes pertence, Brett me garantiu.
A Casa do Lago foi transferida para um fundo fiduciário separado 6 meses antes do falecimento de Mason. Eles têm conversado com um corretor de imóveis que, na verdade, mas foi só no quarto dia da nossa lua de mel que descobrimos o quão longe a traição da minha família tinha ido. Ashley, você precisa ver isso, Ryan gritou do bangalô enquanto eu lia no deck. Seu tom me fez correr para dentro imediatamente. Na tela do seu laptop, havia um e-mail do seu irmão, Mike, com um anexo, uma postagem de Natalie nas redes sociais. Mostrava uma imagem minha claramente editada, chorando histericamente na recepção, com a legenda: quando o estresse de casar com alguém de uma classe social inferior finalmente chegar. Orações pela minha irmã enquanto ela recebe a ajuda de que precisa. Hashtag conscientização sobre saúde mental. Hashtag família em primeiro lugar. Junto com a captura de tela, havia uma mensagem de Mike: isso está em todos os círculos sociais deles. Seus sogros estão contando a todos que você teve um colapso nervoso e Ryan se aproveitou para te afastar às pressas de pessoas que poderiam ajudar. Eles foram ao seu prédio 2 vezes, tentando convencer o síndico a deixá-los entrar para uma consulta de bem-estar. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava as capturas de tela. Minha mãe havia postado um pedido sombrio de privacidade durante este momento difícil em família. Meu pai havia citado uma página da sociedade local afirmando que eu estava sob tremenda pressão e que eles estavam trabalhando com profissionais médicos para garantir meu bem-estar. Eles estão tentando construir um caso de que eu sou mentalmente estável, percebi, com um nó no estômago. Se conseguirem convencer as pessoas de que não sou competente para tomar minhas próprias decisões, eles podem contestar sua herança com base na minha capacidade mental, concluiu Ryan, com sua formação médica deixando a estratégia imediatamente clara para ele. É desprezível, mas inteligente. Liguei para Brett imediatamente, encaminhando todas as capturas de tela enquanto conversávamos. Eu ia entrar em contato com você, disse ele, sério. A situação piorou mais rápido do que o Mason previu. Seu pai veio ao meu consultório ontem com um psiquiatra para discutir opções de avaliação quando você voltar. Eles podem forçar isso? Perguntei, em pânico. Não, Brett me garantiu. Você é um adulto competente, sem histórico de doença mental. Mas eles estão construindo uma narrativa, e se conseguirem que pessoas suficientes expressem preocupações sobre o seu comportamento, podem dificultar bastante as coisas. Ryan concluiu: tem mais. Contrataram um investigador particular para investigar os antecedentes de Ryan. Seu pai pediu especificamente que ele se concentrasse em irregularidades financeiras e relacionamentos anteriores. Ryan cerrou os dentes, mas permaneceu calmo. Não tenho nada a esconder, mas a invasão de privacidade é inaceitável. Concordo, disse Brett. É por isso que acho que precisamos acelerar nosso cronograma. Preparei toda a documentação necessária para executar o verdadeiro testamento de Mason. Com a sua permissão, gostaria de prosseguir imediatamente, em vez de esperar pelo seu retorno. Concordamos sem hesitar. Antes de encerrar a ligação, Brett acrescentou um último conselho: documente tudo. Mantenha um diário de todas as comunicações da sua família. Grave as ligações telefônicas, se permitido por lei. Quanto mais evidências tivermos do comportamento deles, mais forte será nossa posição. Naquela noite, como se fosse um sinal, os telefonemas começaram. Primeiro, minha mãe, com a voz chorosa e preocupada: querida, estamos tão preocupadas. Seja lá o que você pense que fizemos, podemos resolver isso como uma família. Por favor, volte para casa e deixe-nos ajudá-la. Depois, meu pai, autoritário e autoritário: acabe com esse comportamento infantil agora, Ashley. Você é uma Wilson, e Wilsons não expõem desentendimentos familiares em público. Volte para casa imediatamente, ou haverá consequências. Por fim, Natalie, com sua mensagem transbordando de falsa simpatia: mana, todo mundo entende que a pressão te atingiu. Ninguém está te julgando. Largue o médico e volte para casa. O papai já está falando com advogados de divórcio que podem manter tudo em segredo. Gravei cada ligação, mantendo respostas calmas e evasivas que não revelavam nada sobre nossos planos. Após a terceira ligação, Ryan sugeriu que estendêssemos nossa estadia nas Maldivas por mais alguns dias, dando a Brett mais tempo para executar o testamento e se preparar para o confronto inevitável.
O resort tem vagas, observou ele, e estamos mais seguros aqui, longe da influência deles e de possíveis manipulações. Concordei, mais uma vez grato por sua presença constante e clareza de pensamento. Entramos em contato com a companhia aérea para alterar nosso voo de volta e nos instalamos para uma estadia prolongada no paraíso, agora marcada por planejamento estratégico e preparativos legais. Nos 4 dias seguintes, Brett trabalhou incansavelmente em casa, enviando atualizações criptografadas diárias sobre seu progresso. O testamento original havia sido oficialmente protocolado no Tribunal de Sucessões. O testamento preliminar havia sido retirado com uma explicação formal de seu propósito como teste de caráter. As provas em vídeo haviam sido protegidas com múltiplas cópias autenticadas. Enquanto isso, minha família ficava cada vez mais desesperada em suas comunicações. Conversamos com o Dr. Lewis sobre opções de tratamento residencial. Minha mãe enviou uma mensagem de texto. Muito discreto, muito confortável. Podemos cuidar de todos os arranjos. A verificação de antecedentes de Ryan levantou várias preocupações, afirmou meu pai em uma mensagem de voz, sem especificar nenhuma descoberta real. Estamos apenas tentando protegê-lo de um erro grave. Sua isenção de saúde mental para o acordo pré-nupcial já está sendo preparada, escreveu Nathalie, revelando a suposição de que poderiam invalidar meu contrato de casamento. Ninguém jamais saberá. Cada mensagem, cada ligação, cada mensagem de texto se tornava mais uma evidência documentando suas verdadeiras intenções. O que eles não percebiam era que, ao mesmo tempo em que construíam uma narrativa falsa sobre meu estado mental, estavam criando um registro perfeito de sua própria manipulação e enganação. Na nossa última noite nas Maldivas, Ryan e eu nos sentamos no deck sob um céu estrelado, com o som suave das ondas criando um pano de fundo tranquilo para nossa conversa. Você está pronto para o que vem a seguir? Perguntou Ryan, com os dedos entrelaçados aos meus. Pensei na pergunta com cuidado. Estou triste que tenha que ser assim. Eles ainda são minha família, apesar de tudo, mas estou pronta para que a verdade venha à tona. Estou pronta para honrar os desejos do vovô e começar nossa vida juntos sem a interferência deles. Ryan assentiu, pensativo. Seu avô previu isso muito antes de nós. Ele tentou dar a eles a chance de mudar, de enxergar além de dinheiro e status, e eles foram reprovados em todos os testes. Agora eles têm que enfrentar as consequências, concluí. Enquanto a noite tropical nos envolvia em seu abraço caloroso, senti uma estranha mistura de tristeza e determinação. A família com a qual eu havia crescido se revelou composta por pessoas em quem eu não podia confiar nem respeitar. No entanto, por meio daquela dolorosa revelação, meu vínculo com Ryan só se fortaleceu, e minha conexão com o legado do meu avô se aprofundou. Amanhã voltamos para casa, eu disse, apoiando a cabeça no ombro de Ryan, e terminamos isso nos nossos termos. Nos termos do Mason, Ryan corrigiu gentilmente. Ele ainda está cuidando de você agora mesmo. O pensamento me fez chorar não de tristeza, mas de gratidão pelos verdadeiros laços familiares que transcendiam até a morte. Qualquer que fosse o confronto que nos aguardasse em casa, nós o enfrentaríamos com a força desses laços nos guiando para frente. Nosso voo de volta pousou em uma tarde fresca de outono, e a mudança de estação durante nossa prolongada lua de mel refletiu a transformação em nossas próprias vidas. Brett Jenkins aguardava no portão de desembarque, sua figura familiar uma visão bem-vinda em meio à incerteza do que nos aguardava. Bem-vindos ao lar, ele nos cumprimentou calorosamente, ajudando com a bagagem. Está tudo pronto para a reunião de amanhã. Sua família acredita que se trata de acelerar a distribuição de bens do testamento preliminar. Eles não têm ideia do que realmente está por vir. Nós 3 fomos direto para o escritório de Brett, onde passamos horas revisando documentos, praticando respostas a possíveis argumentos e finalizando nossa estratégia. Brett havia reservado uma sala de conferências em seu escritório para a reunião familiar, escolhendo um território neutro onde teríamos a vantagem de jogar em casa. Descansem um pouco esta noite, aconselhou ele enquanto finalizávamos nossos preparativos. Amanhã será um desafio emocional, mas, legalmente, estamos em terreno sólido. Ryan e eu nos hospedamos em um hotel em vez de voltar para o apartamento, sem saber se minha família estaria monitorando nossa casa. Naquela noite, apesar do ambiente confortável, o sono veio entrecortado enquanto minha mente ensaiava vários cenários para o confronto que se aproximava. A manhã chegou com uma clareza que vem da certeza absoluta.
Enquanto eu me vestia com um terno azul marinho profissional, a mundos de distância do vestido de noiva ornamentado que eu usará pela última vez na presença da minha família, senti a força do meu avô fluindo através de mim. Chegamos ao Jenkins Legal Services 30 minutos antes do horário marcado para a reunião. Brett havia organizado a sala de conferências estrategicamente, uma grande mesa oval com Ryan e eu posicionados ao lado dele na cabeceira, de frente para a porta. Uma tela de projeção estava instalada atrás de nós, com seu conteúdo escondido até o momento certo. Em uma sala adjacente, 2 estenógrafos e um cinegrafista aguardavam, prontos para registrar tudo. Sua família acabou de chegar no saguão, informou o assistente de Brett precisamente às 10 horas. Devo mandá-lo subir? Brett assentiu, com uma expressão profissional, mas determinada. Está na hora. A porta se abriu momentos depois, revelando meus pais e minha irmã, todos impecavelmente vestidos e com expressões de superioridade preocupadas, que vacilaram momentaneamente quando me viram sentada calmamente ao lado de Ryan. Ashley, minha mãe correu para a frente, de braços estendidos. Estávamos tão preocupados. Por favor, sentem-se, interrompeu Brett suavemente. Temos muito a discutir, e agendei exatamente 90 minutos para esta reunião. Os olhos do meu pai se estreitaram, desconfiados. Qual é o significado dessa situação, Brett? Pensei que estivéssemos aqui para discutir a aceleração da distribuição de ativos. Por assim dizer, sim, respondeu Brett, gesticulando novamente para as cadeiras à nossa frente. Por favor, sentem-se para que possamos começar. Assim que se sentaram, parecendo cada vez mais cauteloso, Brett abriu uma pasta e retirou um documento. Antes de prosseguirmos, preciso informá-los de que esta reunião está sendo gravada em vídeo e estenografia, como é padrão em casos de execução patrimonial significativa. Ele gesticulou em direção às câmeras discretas nos cantos da sala. Tenho o reconhecimento e o consentimento de todos para esta gravação? Minha família trocou olhares antes que meu pai, relutante, concordasse com todos. Notei o lampejo momentâneo de preocupação em seus olhos, a primeira rachadura em sua fachada confiante. Excelente, continuou Brett. Agora, vamos aos negócios. Convoquei esta reunião para assinar o testamento final de Mason James Wilson. Já fizemos isso, interrompeu Natalie, impaciente. Há 3 meses. É por isso que estamos aqui, para acelerar a distribuição. Brett deu um sorriso fraco. Receio que o que revisamos há 3 meses não tenha sido o testamento final de Mason, mas sim um documento preliminar elaborado especificamente para o que o Sr. Wilson chamou de teste de caráter. Ele deslizou cópias do testamento verdadeiro sobre a mesa. Este é o testamento final de Mason Wilson, devidamente executado e testemunhado 6 meses antes de seu falecimento. Meu pai pegou o documento, o rosto escurecendo enquanto examinava o conteúdo. Minha mãe espiou por cima do ombro dele, sua compostura perfeitamente mantida começando a se esvair. Natalie pegou sua própria cópia, virando as páginas freneticamente. Isso é absurdo, meu pai finalmente gaguejou. Isso não pode ser legal. Vamos contestar imediatamente. Seja à vontade para tentar, respondeu Brett calmamente. Mas devo informá-lo de que Mason previu essa resposta. Talvez isso esclareça suas intenções. Ele apertou um botão no controle remoto, e a tela de projeção atrás de nós se iluminou com o rosto do meu avô. O vídeo começou a rodar. James, Karen, Natalie, a voz do meu avô preencheu a sala, forte apesar de sua evidente fraqueza física. Se vocês estão assistindo a isso, então foram reprovados no teste que lhes propus. O testamento preliminar que ouviram após meu falecimento foi elaborado para revelar suas verdadeiras características, para ver se a perspectiva de uma herança igualitária finalmente os inspiraria a tratar Ashley e o parceiro escolhido por ela com o respeito que merecem. Meu pai se levantou um pouco, mas Brett levantou a mão, silenciando-o enquanto a gravação continuava. Ashley demonstrou os valores que tentei incutir em todos vocês: integridade, compaixão e a compreensão de que a verdadeira riqueza não se mede em dólares. Ryan Mitchell possui essas mesmas qualidades, e é por isso que o acolhi em nossa família quando vocês não o aceitaram. A gravação continuou com meu avô descrevendo metodicamente suas observações sobre os valores materialistas da minha família ao longo dos anos, a rejeição das minhas escolhas e as tentativas transparentes de controlar minha vida em benefício próprio. O verdadeiro testamento que vocês agora possuem reflete meus desejos reais, concluiu.
A Ashley herdará a propriedade da casa no lago e 60% do meu patrimônio. O Children's Hospital and Lake Conservation Trust receberá doações substanciais, e vocês três receberão fundos modestos que proporcionarão conforto sem excessos, talvez lhes dando a oportunidade de desenvolver o caráter que até agora não conseguiram demonstrar. Quando o vídeo terminou, o silêncio tomou conta da sala. Minha mãe foi a primeira a se recuperar, virando-se para mim com lágrimas que eu não conseguia determinar se eram de manipulação ou sinceras. Ashley, querida, você não pode querer isso. Somos sua família. Quaisquer que sejam os desentendimentos que tivemos sobre o casamento. Não se trata do casamento, interrompi, recuperando a voz. Embora o que você fez lá tenha sido apenas o ápice de uma vida inteira de comportamento semelhante. Abri uma pasta minha, removendo e-mails impressos, mensagens de texto e declarações de fornecedores. Você sabotou sistematicamente todos os aspectos do nosso casamento. Cancelou o local escolhido. Coloquei o e-mail do Jardim Botânico sobre a mesa. Você substituiu o nosso buffet. Outro documento se juntou ao primeiro. Você excluiu deliberadamente a família do Ryan de uma participação significativa. A cada evidência que eu apresentava, a expressão da minha família mudava de negação indignada para uma avaliação calculista de sua posição. Comportamento típico de noiva Zila, Natalie tentou, com um tom de desdém. Toda noiva acha que seu casamento foi sabotado por alguém. Talvez, interrompeu Brett, mas nem toda noiva tem fornecedores dispostos a assinar declarações sobre quem realmente fez as mudanças. Ele acrescentou uma pilha de declarações autenticadas à crescente pilha de evidências. Ou gravações de familiares discutindo suas intenções. Ele tocou um breve trecho de áudio, minha mãe e Natalie conversando sobre o vestido de noiva, a conversa que eu ouvirá na casa dos meus pais. Você estava nos espionando, minha mãe arfou, genuinamente chocada. Não, por acaso eu ouvi você conspirando contra mim, corrigi. Há uma diferença. Meu pai, sempre estrategista, mudou de tática. Isso tudo é muito dramático, mas, em última análise, irrelevante. Desentendimentos familiares sobre os planos de casamento não invalidam o testamento original de Mason. Verdade, reconheceu Brett, mas isso pode invalidar. Ele exibiu outro videoclipe, este mostrando meu pai no escritório do meu avô aproximadamente um mês antes da morte de Mason. Depois que você se for, precisaremos orientar Ashley para escolhas mais adequadas, dizia meu pai. O garoto Mitchell é uma fase. Assim que ela tiver acesso à sua herança completa, podemos apresentá-la a homens de verdade. A voz do meu avô, fraca, mas clara. E se ela estiver feliz com Ryan? A felicidade é temporária. Status e conexões são permanentes. Acredite em mim, há maneiras de garantir que a fortuna dos Wilson permaneça onde ela pertence. Quando o clipe terminou, o rosto do meu pai empalideceu. Onde você conseguiu isso? Você estava gravando conversas privadas. Isso é ilegal. O Mason gravou essas conversas com total transparência legal, rebateu Brett suavemente. A câmera estava visível, e o quarto continha um aviso de gravação, uma medida de segurança que ele havia implementado anos atrás, depois que vários itens valiosos desapareceram durante reuniões familiares. Você simplesmente nunca se deu ao trabalho de notar. Ele se virou para a pilha de evidências diante de nós. Também temos documentação de suas tentativas de construir uma narrativa falsa sobre a saúde mental de Ashley após o casamento, suas visitas não autorizadas ao prédio deles e sua consulta com profissionais de psiquiatria para que ela fosse avaliada contra a vontade. Minha mãe, tentando desesperadamente salvar a situação, virou-se para Ryan. Você certamente percebe que isso está destruindo a família. Como médico, você não quer o melhor para Ashley. Uma resolução que mantenha todos íntegros. Ryan, que até então permanecerá deliberadamente em silêncio, falou com uma autoridade serena. O melhor para Ashley é exatamente o que Mason queria: liberdade de manipulação e controle. Como marido dela, eu a apoio completamente nisso. Como médico, reconheço abuso emocional quando o vejo. Abuso emocional, zombou Natalie. Agora somos abusivos porque queríamos um casamento bonito, porque temos padrões? Não, respondi com firmeza. Você é abusivo porque passou anos minando minhas escolhas, ignorando meus valores e tentando me moldar em uma versão de mim mesma que prioriza a aparência em detrimento da substância, assim como fez com o meu casamento.
Naquele momento, a porta da sala de conferência se abriu e o assistente de Brett fez entrar 3 pessoas que reconheci imediatamente: o gerente do Jardim Botânico, o dono da empresa de buffet da Fazenda à Mesa e nossa cerimonialista original. Essas pessoas prestaram depoimentos por escrito, explicou Brett, mas também estão dispostas a testemunhar pessoalmente sobre as instruções específicas que receberam de cada um de vocês, instruções que contradiziam diretamente os desejos expressos por Ashley e Ryan para o dia do casamento. Meu pai, reconhecendo as crescentes evidências contra eles, assumiu sua posição final de negociação. O que será necessário para terminar isso amigavelmente? Diga um valor. A tentativa grosseira de acordo financeiro, tratando a situação como um negócio a ser fechado, confirmou tudo o que meu avô havia observado sobre eles. Isto não é uma negociação, eu disse, com a voz firme, apesar da emoção. Isto é simplesmente a consequência de escolhas que vocês fizeram consistentemente ao longo de muitos anos. O avô lhes deu várias oportunidades de demonstrar melhor caráter, e vocês foram reprovados em todos os testes. Levantei-me, Ryan se levantando ao meu lado. O testamento é legal e vinculativo. Brett cuidará de todas as comunicações futuras relativas ao espólio. Qualquer contestação resultará apenas na divulgação pública de todas essas evidências, algo que acho que nenhum de vocês deseja. Minha irmã, finalmente perdendo a compostura, bateu a mão na mesa. Isso é tão típico. A Ashley perfeita, a favorita do vovô, ganhando tudo enquanto o resto de nós é tratado como vilões de algum melodrama. Seu desabafo pareceu disparar algo em minha mãe, que se virou bruscamente para ela. Fique quieta, Natalie. Seu antagonismo constante com sua irmã é parte do que nos trouxe até aqui. Se você não tivesse insistido naquele discurso ridículo de madrinha, se não tivesse trocado os votos dela pelas anotações do diário dela. Você me disse para fazer isso, Natalie retrucou. Você disse que seria uma brincadeira engraçada que a colocaria no devido lugar. Eu nunca disse para humilhá-la na frente de centenas de pessoas, e foi sua ideia experimentar o vestido de noiva dela. Chega! A voz do meu pai interrompeu a discussão crescente. Ele se virou para mim, com uma expressão dura, mas derrotada. Você já deixou claro o seu ponto, Ashley. Nós subestimamos você e o Mason. Ele se levantou abruptamente. Vamos, Karen, Natalie. Nossos advogados entrarão em contato, Brett. Enquanto eles juntavam seus pertences, senti uma estranha mistura de tristeza e libertação ao ver a família com a qual eu havia crescido se preparando para deixar a minha vida, pelo menos da forma controladora e onipresente como sempre a habitaram. Na porta, meu pai fez uma pausa, virando-se para trás com uma última tentativa. A Casa do Lago pertence à família Wilson há gerações. Independentemente da propriedade legal, faz parte da nossa herança compartilhada. Espero que você considere isso antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro dela. Encontrei seu olhar firmemente. Honrarei a propriedade e sua história como meu avô fez, protegendo-a do desenvolvimento e preservando-a para as gerações futuras, que valorizam mais do que apenas seu valor monetário. Com isso, eles partiram, deixando para trás o silêncio pesado que acompanha finais significativos e precede novos começos. Brett olhou para Ryan e para mim. Vocês dois se saíram bem. Mason ficaria orgulhoso. Enquanto reuníamos nossa documentação e nos preparávamos para ir embora, senti o peso do confronto se dissipar. Quaisquer que fossem os desafios legais que ainda nos aguardavam, a verdade finalmente fora dita em voz alta, e não havia como retornar aos velhos padrões de manipulação e controle. Do lado de fora do prédio do escritório de Brett, Ryan e eu estávamos sob o sol de outono, frente a frente, no primeiro momento de silêncio que tivemos desde o início da reunião. Você está bem? Perguntou ele gentilmente. Pensei na pergunta com cuidado, buscando meus sentimentos. Sim, respondi finalmente, não estou feliz com o que aconteceu com a minha família, mas em paz por defender a verdade, por nós. Ryan sorriu, aquele sorriso firme e reconfortante que sempre fora minha âncora. Então vamos para casa, para nossa casa, e começar a construir a vida em que seu avô acreditava. De mãos dadas, caminhamos em direção ao nosso futuro, deixando para trás os destroços de velhas expectativas e abraçando a liberdade de definir família em nossos próprios termos. 6 meses se passaram como páginas viradas de um novo capítulo da vida. A Casa do Lago, outrora um refúgio de fim de semana,
tornou-se nosso lar permanente após extensas reformas que preservaram seu charme rústico e, ao mesmo tempo, atualizaram sua funcionalidade. Grandes janelas com vista para a água agora inundavam o espaço com luz natural, e o escritório do meu avô permaneceu praticamente intocado, um santuário de memórias e sabedoria. As consequências jurídicas do nosso confronto se desenrolaram exatamente como Brett previu. Minha família inicialmente entrou com um processo de contestação do testamento, mas rapidamente recuou quando seus advogados analisaram as extensas provas contra eles. A conferência de conciliação foi breve e decisiva, com meus pais e minha irmã aceitando os fundos estabelecidos no testamento original, modestos para os padrões deles, mas mais do que generosos por qualquer medida objetiva. Em uma tarde perfeita de primavera, Ryan e eu organizamos uma pequena reunião no cais que se estendia até o lago. Ao contrário do nosso casamento original, esta cerimônia de renovação de votos contou apenas com pessoas que realmente se importavam com a nossa felicidade, os pais e o irmão de Ryan, alguns amigos próximos e Brett Jenkins, que se tornou mais do que apenas nosso advogado. Eu te aceito, Ryan, como meu marido mais uma vez, eu disse, segurando suas mãos enquanto o sol poente pintava a água em tons de dourado e âmbar. Não em uma celebração planejada por outros, mas neste lugar que representa autenticidade e valores verdadeiros. Prometo construir nossa vida sobre essa base, orando não o que os outros esperam de nós, mas o que sabemos ser significativo e real. Os votos de Ryan ecoavam sentimentos semelhantes, sua voz firme ecoando pelas águas enquanto peixes ocasionalmente saltavam por perto, o próprio aplauso da natureza ao nosso compromisso. Após a cerimônia simples e o jantar íntimo que se seguiu, encontrei-me sentada no cais com Sarah, a mãe de Ryan. Seu calor e sua gentileza direta foram uma presença curadora em minha vida nos últimos meses. Eu queria te contar, disse ela, observando Ryan rindo com o pai e o irmão perto da fogueira. O que você fez, enfrentar a sua família daquele jeito, exigiu muita coragem. Balancei a cabeça levemente. Não parece coragem quando você não tem outra escolha. Parece apenas sobrevivência. Sarah deu um tapinha na minha mão. Coragem geralmente é isso, querida. Não grandes gestos, apenas fazer o que precisa ser feito quando seria mais fácil não fazer. A sabedoria das suas palavras me lembrou do meu avô, me fazendo sorrir. Obrigada por criar um homem tão bom, eu disse a ela. Mason percebeu imediatamente o caráter do Ryan. Foi por isso que ele confiou nele. Confiou em nós. 2 semanas após a renovação dos nossos votos, chegou um e-mail inesperado da Natalie. Ao contrário dos meus pais, que mantiveram um silêncio rígido desde o acordo, a mensagem da minha irmã revelou a primeira fissura na união familiar. Ashley, tenho pensado muito. Talvez terapia também, mas não conte para a mamãe e o papai. Não estou pronta para dizer que estava errada sobre tudo, porque ainda acho que não estava. Mas estou pronta para admitir que estava errada sobre o Ryan e sobre como lidamos com o seu casamento. Ao te ver na casa do lago durante as reuniões jurídicas, você parecia diferente e mais forte, eu acho. Não como alguém tendo um colapso ou cometendo um erro, como alguém que sabia exatamente o que queria. Sinto falta da casa do lago do meu avô. Sinto falta da pessoa que eu era quando morávamos lá quando crianças, antes de marcas de grife e clubes de campo se tornarem minha personalidade. Não espero perdão nem uma resposta. Só queria que você soubesse que estou pensando nas coisas de forma diferente ultimamente. Nath. Mostrei um e-mail para Ryan naquela noite, enquanto estávamos sentados no balanço da varanda, que era o lugar favorito do meu avô para assistir ao pôr do sol. O que você acha? Perguntou ele depois de ler 2 vezes. É genuíno? Partes dele, decidi após cuidadosa consideração. A Natalie com quem cresci ainda está lá em algum lugar, por trás de toda a ascensão social e ansiedade de status. Parece um primeiro passo, pelo menos. Você vai responder? Assenti lentamente. Acho que sim. Não de braços abertos, mas de portas abertas. Talvez um café em algum lugar neutro daqui a algumas semanas. Passos de leve. A resposta dos meus pais veio muito mais tarde de forma muito mais hesitante. Um cartão formal no meu aniversário com um breve bilhete escrito à mão sugerindo que eles agradeceriam a oportunidade de seguir em frente como família. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do comportamento passado, mas mesmo assim um pequeno gesto de paz.
Guardei o cartão na gaveta da escrivaninha do meu avô, sem aceitar nem rejeitar a proposta, permitindo-me processar meus sentimentos sem pressa ou pressão. Enquanto isso, a carreira de Ryan floresceu de maneiras inesperadas. Usando parte dos fundos fiduciários que meu avô havia criado para o hospital infantil, ele desenvolveu um programa expandido de atendimento pediátrico para comunidades carentes. Sua promoção a chefe de departamento veio com a liberdade de implementar abordagens inovadoras para o acesso à saúde. O dinheiro do Mason está fazendo exatamente o que ele esperava, Ryan me disse certa noite, enquanto analisávamos as métricas iniciais de sucesso do programa, criando mudanças que importam, não apenas mantendo privilégios. Minha própria carreira também evoluiu. Criei a Fundação Ambiental Wilson usando parte da minha herança, com foco na proteção de bacias hidrográficas e ecossistemas lacustres em toda a região. O trabalho me conectou aos valores do meu avô, ao mesmo tempo em que me permitiu construir algo significativo em sua memória. Um ano após o dia do nosso casamento, eu estava na ponta do cais ao pôr do sol, refletindo sobre tudo o que havia mudado. A traição ainda me incomodava quando me permitia refletir sobre ela, mas esses momentos se tornavam menos frequentes agora. O que restou foi uma compreensão mais profunda tanto da dinâmica familiar quanto da minha própria resiliência. Ryan se juntou a mim, me abraçando por trás enquanto observávamos a luz brilhar na água. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse ele, apoiando o queixo no meu ombro. Eu estava pensando em algo que meu avô me disse uma vez, respondi. Ele disse que a família nem sempre é aquilo em que nascemos. Às vezes, é o que construímos para nós mesmos. Sábio, disse Ryan. Ele também disse que a verdadeira medida da riqueza não é o que você possui, mas o que você valoriza. Virei-me nos braços de Ryan para encará-lo. Por esse padrão, acho que somos as pessoas mais ricas que conheço. Ryan sorriu, o mesmo sorriso que me acalmava em todas as tempestades. Seu avô viu em você o que eu vejo todos os dias, alguém que sabe a diferença entre preço e valor. À medida que a escuridão se instalava sobre o lago, os vagalumes começaram sua dança noturna entre as árvores, um lembrete da natureza de que, mesmo na escuridão, a luz encontra um jeito de brilhar. Caminhamos de mãos dadas de volta para a casa que havia se tornado nosso santuário e o centro da família que escolhemos. A jornada daquele dia desastroso de casamento até esta noite tranquila me ensinou lições que levarei para sempre, que defender sua verdade exige coragem, mas traz liberdade, que a família pode ser redefinida em seus próprios termos, que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de perdas e que o amor, quando construído com base no respeito mútuo e em valores compartilhados, pode resistir até mesmo às tentativas mais elaboradas de miná-lo. Muitas vezes me pergunto o que meu avô pensaria de como tudo se desenrolou. No meu coração, acredito que ele ficaria satisfeito não com a dor que a revelação causou, mas com a verdade e a autenticidade que dela emergiram. Seu último presente não foi apenas a herança ou a casa no lago, mas a oportunidade de definir minha vida nos meus próprios termos, livre de manipulação e falsas expectativas. Ao olhar para o futuro, sou grata por tudo, as revelações dolorosas, os confrontos difíceis e os novos começos que eles possibilitaram. Sou grata pelo apoio inabalável de Ryan, pela orientação baseada em princípios de Brett, acima de tudo, pela sabedoria e visão do meu avô. Se tem uma coisa que aprendi nessa jornada, é que às vezes é preciso perder a família que você achava que tinha para encontrar a família que você realmente precisa. E, às vezes, enviar o testamento verdadeiro de uma ilha paradisíaca com a pessoa que realmente te ama é a maneira perfeita de começar esse processo. E você? Já teve que fazer escolhas difíceis para proteger sua felicidade futura? Descobriu que a família às vezes é definida pelo amor e respeito, e não pelo sangue? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever se esta história ressoou com você. Seu apoio significa muito para mim enquanto continuo compartilhando as lições que aprendi sobre como encontrar conexões autênticas em um mundo que muitas vezes valoriza as aparências em detrimento da substância. Obrigada por fazer parte da minha jornada e desejo a você a coragem de criar uma vida que honre seus verdadeiros valores.